A gente vem comentando aqui, Andreasa, ao longo da programação da Band News FM, ao longo dessa corrida eleitoral, eleições municipais de 2024, que a coisa tá complicada lá na Baixada. Muitas vezes o embate entre candidatos, ele evolui às vias de fato, as ameaças, a elevação do tom. E nessa madrugada, a gente teve um grupo de homens mascarados aterrorizando um bairro, né, Gabriela Morgado? E chegaram a agredir um candidato à prefeitura. Bom dia pra você. Isso, Pinho. Bom dia para você, Andreasa, aos nossos ouvintes. Foi o bairro Chavantes, em Belfor Roxo, e aí eles foram flagrados por câmeras de segurança. Foram mais de 10 homens que estavam encapuzados, como você falou, e nesses vídeos, nesses flagras de câmeras de segurança, dá para ver esses homens correndo pelas ruas do bairro e retirando cartazes e faixas que estavam colocados ali na parede dessas ruas, provavelmente de algum candidato, e isso também foi denunciado nas redes sociais de um candidato à prefeitura de Belfor Roxo, que é o Vinícius Crânio. No momento, ele fez ali durante a madrugada uma transmissão ao vivo, uma live nas redes sociais dele, e aí mostra uma confusão. Parte desses homens encapuzados descem de um carro, e aí um deles ia chegar perto do candidato e dar um tapa, como se estivesse dando um tapa no celular desse candidato que estava filmando. A gente também consegue ouvir um outro homem que estava em uma bicicleta tentando bater numa van com a bicicleta. Então foi uma grande confusão. A gente tem inclusive parte, né, do áudio desses vídeos dessa confusão. Atropelar! Desce em cima, pô! Vandalizaram minha casa, pô! Vem eles aí, ó! Vandalizaram minha casa! Vai matar! Mata! Olha eles aí, ó! Olha eles aí, ó! Olha eles aí, ó! Olha eles aí! Vai me bater? Qual foi? Esse primeiro homem que a gente ouve gritando, vandalizaram minha casa, é o homem que a Gabriela Morgado descreveu, que aparece no vídeo segurando uma bicicleta. Ele chega a jogar essa bicicleta contra a van, e no momento em que a van tá se retirando da rua e outros carros também, ele dá alguns tapas nos veículos, dando a entender que ele foi um dos moradores que teve a casa alvo desses marginais, né? Desses bandidos aí encapuzados. E a segunda voz que a gente ouve, vai me bater, já é a do candidato, também provocando o grupo, né? Mas não que isso justifique a agressão que foi registrada na delegacia. Agora, o mais impressionante dessa história, Andreasa, Gabi e ouvintes, é você ter numa madrugada do dia 1º de outubro, faltando menos de uma semana para a eleição municipal, um grupo aí com mais de 10 homens encapuzados circulando pelas ruas de Belfor Roxo como quadrilha, né? Como organização criminosa, tirando faixa, bandeira e etc. E de uma maneira extremamente hostil, né? Imagina você bater de frente ali às 3 da manhã, marcava o relógio dessa câmera de segurança, com um grupo de homens em carros descaracterizados, encapuzados, com touca e por aí vai, né? Lembrando que, salvo engano, a partir de hoje passa a vigorar as restrições em função do período eleitoral para prisão, certo? Salvo exceções, a não ser em caso de flagrante, ficam limitadas as possibilidades de prisão, conforme a lei eleitoral. Há muito tempo é assim. A justiça eleitoral no Brasil, no Rio de Janeiro não é diferente, ela tem uma preocupação legítima com discurso, né? Com discurso de ódio, desinformação, mentiras sobre as urnas eletrônicas. Tudo isso merece a atenção da justiça eleitoral. Mas me parece que há uma desproporção sobre qual seja o nosso real problema, pelo menos na vida real das pessoas. Claro, o nosso real problema. O nosso real problema é a entrada, o crescimento, a mordida do crime organizado nos processos eleitorais. Isso é assim há muito tempo. Há muito tempo a gente tem grupos criminosos, facções criminosas com representantes nos poderes legislativos e mesmo no executivo, mas isso escalou muito, claro, à medida que você tem cada vez mais espaços ocupados, tomados, dominados pelo crime, cada vez mais você terá representação do crime disputando eleição. Então, em muitos lugares do Brasil, em muitos lugares do Rio de Janeiro, e nós estamos falando da Baixada Fluminense, de Belfor Roxo, mas isso acontece aqui também no Rio de Janeiro, na capital, em muitos lugares ser candidato é atividade de risco. Ser candidato, fazer campanha em alguns lugares é
correr risco. De modo que para fazer campanha em alguns lugares você precisa conversar, negociar. A gente vê isso diariamente aqui. Então, a justiça eleitoral, ela não enfrenta, porque fácil não é, mas ela não enfrenta esse problema com o peso que tem. Esse é o maior problema da democracia brasileira. É a liberdade para fazer campanha. É a liberdade de se candidatar. É a liberdade de existir como candidato. Esse é o cerceamento maior que tem. Alguém pensará 2, 3 vezes antes de ser candidato nesse lugar, em Belfor Roxo, diante desse tipo de intimidação. Mas a justiça eleitoral não é capaz de se antecipar a isso para valer. Essa era a estrutura necessária de enfrentamento à intimidação da campanha eleitoral. Gabriela Morgado, algo a complementar? Só você falou, Pinho, do caso foi registrado na delegacia. O político disse que foi ao IML de Nova Iguaçu hoje. Ele mostrou que estava ali com um hematoma e disse que teve o celular roubado. A gente questionou a Polícia Civil, eles estão procurando esse registro de ocorrência. Pelo nome só do candidato, eles disseram que não conseguiram achar esse boletim, mas a gente vai continuar checando. A gente Obrigado, vai ver no Gabriel. final dessa eleição um balanço ao Brasil adentro, Brasil afora, mas no Rio de Janeiro também, do número de candidatos que sofreram atentados ou mesmo foram assassinados nessa campanha, nesse processo. Aqui no Rio de Janeiro tem um histórico. Tem histórico de candidatos mortos, assassinados, tutelados, atentados. A gente tem. Não é nenhuma novidade. Mas a coisa está piorando. Está mais difícil disputar a eleição por motivo de insegurança no Brasil. A gente teve... Obrigado, Gabriela Morgado, pelas informações. A gente teve, inclusive, um caso de homicídio registrado na semana passada, né? Contra um candidato em Nova Iguaçu. E o Fogo Cruzado soltou um relatório extenso mostrando que desde 2020, ou seja, desde a última corrida eleitoral municipal, a gente já tinha aí pelo menos 44... Aliás, 43 aqui, abri agora a tabelinha do Excel, aí eu me perco um pouco aqui nos números, mas mais de 40 candidatos alvos de ataques a tiros, inclusive boa parte deles políticos baleados.